Boa noite, meu povo! Tudo bom? Espera ainda que eu tô tentando fixar aqui na o tema da nossa live. E eu não estou conseguindo. Aqui, garota! Consegui! Boa noite, meu povo! Boa noite, gente! Boa noite, todo mundo! Hoje nós vamos ter uma convidada especial aqui na nossa live e o tema da live é o adolescente no contexto escolar. A escola como pano de fundo. Vamos falar também do adolescente na clínica, mas dando ênfase a esse contexto mais escolar. E a nossa convidada de hoje, ela foi chamada de propósito para falar sobre isso, porque ela é uma psicóloga que trabalha numa escola, numa instituição escolar, com adolescentes. Ela também é psicóloga clínica. Gente, que louca! Júlia Viana é a psicóloga convidada de hoje e eu vou começar a dividir tela com ela agora para vocês se conhecerem melhor, para que vocês possam fazer as bilhões de perguntas de vocês para mim e para ela hoje, tá? Vamos lá, Julinha, você já entrou aqui bonitinha, já mandou um convite para participar comigo. Acabei de te chamar, viu? E a gente vai falar hoje de adolescência. Oi, Dani. Júlia! Tudo bem? Tudo bom, amor? Tudo bem, meu bem, e você? Obrigada por aceitar meu convite. Que eu convidei Júlia ontem para fazer essa live, que eu sou dessas. Muito bem, eu adorei o convite, viu? Que bom. Mulher, eu já estava louca para lhe convidar. Principalmente quando eu lancei a coisa do curso de adolescente. Eu falei, gente, eu preciso chamar uma psicóloga que atue diretamente com esses bandidinhos, Tarefa. com essas criaturas abomináveis e terríveis das trevas, que todo mundo tem medo. Em outro contexto que não seja só no contexto clínico, né? Sim. E eu acho que o contexto escolar é um contexto incrível para a gente pensar em adolescente. Porque o adolescente, ele é um personagem quase que principal na escola, né? A escola é o mundo do adolescente. Pelo menos era assim, na minha época da adolescência, né? E o Eu contexto lembro... da escola, Dani, é um desafio para o psicólogo, né? Assim, quando o Sim. psicólogo se vê, quando a gente está em formação, quando a gente pensa na atuação do psicólogo, talvez a gente tenha mais familiaridade com o pensar da clínica, com o pensar do hospital. E a escola termina sendo um desafio. Às vezes até parece gostoso, interessante, mas nem todos os psicólogos se aventuram, né? É verdade. Júlia, se apresente aí pro povo, por favor. Me apresento. Foi um convite muito supimpa, eu fiquei dando risada quando vi nossas conversas. Falei, foi um convite muito supimpa. Não faça bullying comigo. Entendedores entenderão. Viu, Kalila Barbosa? Entendedores entenderão. Graças a Deus. Pois é. Então, meu bem, assim, meu trabalho... Ela dando risada aí. Eu trabalho, né, no contexto da escola, já tem alguns aninhos aí de estrada. Esse foi um caminho que eu terminei fazendo. Foi um percurso que veio da faculdade. Já havia um interesse dentro desse contexto de escola, já havia um encantamento por esse espaço, um estudo, né? Então eu vim me direcionando, apesar de que na minha trajetória fiz um percurso, não sei se você sabe, mas fiz um percurso também dentro de hospital. Então eu fui migrando, aliás, assim, meio multitarefa, porque também fiz o percurso da clínica. Então tinha o espaço da escola, tinha o espaço da clínica, tinha o espaço do hospital, né? E esse espaço do hospital, tanto o espaço do hospital quanto o espaço da clínica, terminaram perdendo um pouquinho para o espaço da escola. Então a escola foi ganhando nesse percurso aí, foi ganhando, né? Minha realidade de trabalho é com adolescente. Trabalho com adolescentes um pouquinho mais velhos, né? Trabalho com faixa de adolescentes de 16 a 18 anos de idade. Então, é a minha tarefa. Minha função dentro da escola é aquela função de orientadora pedagógica, né? A gente tem um nome de uma função de trabalho, mas dentro de uma perspectiva da psicologia escolar, né? É importante a gente entender essa diferença, porque é um deslocamento dessa ideia da clínica dentro da escola.
mas o Uhum. contexto, trazendo o contexto mesmo desse psicólogo como mediador, esse psicólogo que trabalha com adolescente, que trabalha com família, que trabalha com professores, que trabalha com funcionários, né? E que você está ali e Uhum. não simplesmente dentro de um contextozinho, de uma salinha de atendimento Uhum. clínico, De uma institucionalizado. coisa só particular, né? Isso. Ou de estigmatizante também, muitas vezes, né? Assim, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho um Sim. problemático, né? Como era muito comum. Uhum. E aí alguém que vai dar jeito, né? Então é uma Sim. desconstrução mesmo. E essa foi uma tarefa que eu vim fazendo lá na escola muito, e a gente veio discutindo muito. Trabalho com outros psicólogos, é uma escola que compõe, o quadro compõe, é um quadro composto com alguns psicólogos, e isso é muito interessante Uhum. dentro do nosso contexto de trabalho, dentro da nossa realidade, da nossa área, né, Dani? Sim. E é bem interessante, assim, o trabalho que a gente faz é bem bacaninha nesse sentido, assim, porque um fortalecimento de um grupo de trabalho mesmo, voltado para o estudo da adolescência e deslocando um pouco dessa ideia da... Então, a gente não está lá Sim. para fechar numa teoria do que é melhor. Muito daquelas conversas que a gente veio tendo, né? Muito, muito bom me Uhum. aproximar de pessoas que vinham desconstruir essa ideia da clínica institucionalizada como uma teoria que nos guia, né? E que, Sim. pelo contrário, a ideia da psicologia escolar é a gente lançar a mão de estratégias, beber nas fontes teóricas e poder passear em Sim. contato com o adolescente, né? E nesse adolescente de hoje, né, minha amiga, que a gente sabe exatamente do que a gente está falando, que exige e traz consigo mesmo aí um nível de complexidade que não é pouquinho, né? Então, Não, é pouquinho. então É. ao menos Não é o adolescente de antes, é o adolescente de hoje, isso. né? E que remete à nossa adolescência também, né? A gente precisa estar revisitando o nosso lugar de adolescente. Sim, Quem a gente foi, como a gente elaborou a nossa adolescência, né? Eu acho que como a gente elaborou o nosso contexto escolar também, a escola que a gente teve, né, há 15, 20 anos atrás, não é a mesma escola de hoje, né? exatamente, exatamente. O coletivo da escola naquela época não é o coletivo da escola de hoje. Na E hoje a verdade, gente não tem pode ser, inserido né? esses Algumas profissionais. faculdades e algumas É, instituições talvez tenham dificuldade de entender, mas a escola não pode ser a mesma. A questão é toda essa. sim, isso, O adolescente nos impõe isso todos os dias, né? Todo dia todos os ele dias. nos avisa isso, assim, ó, não dá para ser a mesma coisa, não. Não venha com a sua formatação, não. Rebole, porque a coisa É. é diferente, o movimento é diferente, vá, corra atrás. Então a gente faz, o que mais a gente faz é correr atrás, né? Tem muito isso. E quem é esse adolescente que está na escola hoje, Júlia? Quem é esse adolescente? É o adolescente que está na clínica também? Acho que um pouquinho sim, Dani. Até porque a gente vive uma realidade na escola hoje, porque quando a gente está na clínica, a gente pensa no atendimento, obviamente, individual. Então, você tem uma demanda individual. E a escola, ela não é necessariamente lugar do individual, porque você pressupõe que você está no espaço coletivo. Mas talvez a Sim. grande questão hoje, né, a grande equação que a gente precisa pensar quando a gente pensa em escola, é a gente poder aliar essas duas coisas, né? Essa perspectiva de que escola é lugar do coletivo, mas a Uhum. perspectiva de trabalho do psicólogo escolar, ela precisa passar por uma ideia de uma percepção individualizada daquele sujeito que está ali. Isso você não pode Sim. fugir, porque as demandas elas vão surgir muitas vezes de um lugar mais individualizado. Me olhe, me veja, está acontecendo isso comigo, Sim. que termina emparelhando um pouco com o que a gente vê na clínica. Mas talvez eu acho que a primeira pergunta que a gente tenha que fazer sempre é qual é a nossa perspectiva de conceito de adolescência, né? Quando a gente pensa em Sim. adolescente, falando em adolescente, a gente tem que entender o que é adolescência, assim. Eu parto muito de uma perspectiva de adolescência como construção social, né? E quando a gente pensa em construção social, os tempos que mudam, obviamente, vão mudar e vão pautar essa construção. Então, a adolescência nunca vai Uhum. poder ser a mesma, porque a gente está partindo da ideia de que ela é uma construção social, né? Então, quando Sim. você passa a olhar para isso, você precisa sempre fazer uma leitura do mundo, né? Você nunca Uhum. pode estigmatizar ou fazer uma leitura única partindo de uma Uhum. visão muitas vezes pautada naquela ideia, né? O adolescente sempre faz essas coisas. Adolescente sempre Uhum. faz algumas coisas, mas algumas coisas são pautadas pelo tempo que se está vivendo, né? Tem Uhum. coisas desse tempo que não eram do nosso tempo e não eram do tempo dos nossos pais e assim por diante, sabe? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente sempre tem que pensar que tempos são esses, porque esses tempos Uhum. vão
é modelar esse adolescente, esse comportamento humano, ele sempre vai estar pautado nesse tempo, assim. Alguns autores, né, sempre tentam, de alguma forma, organizar esse conceito de adolescência, assim, e me agrada muito pensar que a gente não pode reduzir, por exemplo, a um conceito de que a adolescência é um tempo entre infância e adultez. Não é só isso. Uhum. Né? Tem muita coisa dentro desse espaço, né? Tem uma autora muito bacana, Luciene Tonheta, tem sido uma autora que a gente tem estudado muito lá na escola, porque ela tem um trabalho muito sobre desenvolvimento moral e tem sido uma pauta muito importante e a gente tem trazido lá na oficina. E ela tem uma definição que me agrada muito, assim, né? De que até um tanto poética sobre a questão da adolescência, pensando nesse momento como um resgate de um passado, né? Que não é um passado tão distante, mas que mas que resgatar esse passado do adolescente é prazeroso por momentos de prazer, mas também é doloroso pela infância que fica para trás, esse luto que se tem que fazer desse passado. Mas também é uma construção de um futuro que vem, né? Então, é uma perspectiva do que eu vou ser, do que eu vou me firmar. E dentro dessa ideia de construção social, muito do que a gente vive, por exemplo, na escola, é aquele momento, e isso faz muito parte do nicho que eu trabalho, que é o aluno que está terminando o ensino médio, é do que é que eu vou ser a partir daqui. Até aqui eu sabia que eu era adolescente. Esse, por exemplo, é um trabalho riquíssimo dentro da escola, né? Então, o que é que eu vou ser depois daqui? Qual vai ser a minha identidade? O que é que me compõe como sujeito aqui, né? Nesse lugar? E o que é que tem para mim aí mais para frente, né? Então, Luciene, ela trata muito disso, né? Desse passado, desse resgate, dessa reconstrução de passado e desse futuro, né? Dessa perspectiva, dessa construção de futuro. Então, a adolescência é isso aí. E isso não nos limita, então, em faixa etária. Porque vamos ter adolescentes, adultos, ainda vivendo a adolescência. Vamos ter crianças, né? Isso na clínica aparece muito. Já querendo ser adolescente. Querendo ser adolescente, e aí ainda. E vamos ter adolescentes, teoricamente, naquela fase em que ainda estão nessa reconstrução do passado, ainda muito infantilizados. Então vamos ter de tudo, né? Então, tentando resgatar, às vezes até tentando resgatar uma infância que ficou mal resolvida, né? Exatamente. Mal elaborada. Exatamente. Com muitas faltas, né? O pessoal tá pedindo para repetir o nome da autora que você falou. Quando você falou, eu anotei logo correndo. Luciene Tonheta. Escreve Tonheta. Tognetta. 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 Pois é, povo, anota aí o nome dessa autora que a gente vai comer livro com ela. Tem muita coisa bacana nessa. Primeiro que fala muito de adolescência, fala muito de atualidade, fala muito desse adolescente de hoje. Esse é adolescente nativo digital, que é nascido criado, e aí é o terror das famílias, né? O que é que eu faço? Esse pessoal quer saber de computador, né? Tudo. Então, assim, ela fala muito dessa realidade, dessa nova relação que se coloca aí desses meninos. Esses meninos não se encontram nunca, mas só querem ficar no computador. Professores, mas eles não querem nem fazer trabalho de grupo, eles querem fazer trabalho de grupo no Skype ou em outra ferramenta. Então, essas coisas se colocam hoje, né, dentro de uma nova forma de se relacionar, só que para nós ela chega de fora, mas que para eles nasceram nessa realidade, eles são nativos disso. Então, sempre o nosso olhar sobre eles vai ser de um certo estranhamento, né? A gente sempre vai achar uma coisa meio estranha e eles vão sempre nos responder dizendo que para eles é assim mesmo. E a gente correndo atrás disso, né? E na escola, vamos ter as famílias, os professores ou nós mesmos nos batendo para tentarmos acompanhar e entender um pouco desse novo tempo, né? Que é um tempo que vários autores hoje, né, tentam trazer conceitos, né, tanto de modernidade fluida, de tempos líquidos, que falam justamente dessa fluidez dos tempos, né? Dos quais muitas vezes a gente tem dificuldade de acompanhar, né? Simplesmente a gente tem aquela sensação de que as coisas passam muito rápido, nada fica, para os meninos hoje conseguirem se concentrar. Quantas queixas, hein, Dani?
não estão atentos, não Uhum. conseguem se fixar em nada. Para se fazer uma leitura mais complexa é mais demorado. Então, assim, todos Uhum. nós muito queixosos, muitas vezes, né? E isso Uhum. é uma coisa que talvez chegue para a gente tanto na clínica quanto na escola, muito essa queixa, Uhum. né? Desse tempo tão fluido e dessa velocidade, essa celeridade, é uma coisa que as pessoas falam muito, mas também sem levar em consideração que todos nós estamos assim. Eu sempre falo assim, ó, vamos Sim. com calma com os meus adolescentes, porque às vezes, talvez eles façam tudo com mais impacto e com mais exageros, né? Que é uma marca registrada. Mas isso não Sim. significa que eles não façam exatamente o que todos nós em sociedade estamos fazendo o tempo todo, né? Estamos mais distraídos, estamos o tempo todo querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, dar conta de mil coisas ao mesmo tempo, recebemos muitas Estamos informações. mais acelerados, estamos Estamos mais falando ansiosos. dessa coisa acelerada, É. ansiosos. Exatamente, assim, o que nós estamos vivendo é reflexo disso. Os meninos nada mais fazem do que espelho de nós e para-raio de uma sociedade, né? Eles só recebem mais e refletem mais pelas imaturidades e pelo momento deles. Mas, assim, é sempre bom a gente colocar isso no lugar. Isso é uma fala que é muito importante dentro do contexto da escola, enquanto psicólogos, né? E também muito na clínica com as famílias. Tanto é que quando a gente Sim. conversou, eu te sinalizei isso. Eu acho que hoje essa é uma questão muito importante. Nossa grande tarefa, muitas vezes, é de psicoeducação, Sim. que é poder dar luz a essas questões, sem reducionismos, sem considerarmos Sim. tá tudo muito difícil, os meninos já não são mais os mesmos, né? Aquela coisa dos bons tempos, eram antes, em que era fácil. Bom, não é bem assim. Os meninos, eles não estão tão diferentes do que nós mesmos em sociedade estamos vivendo, né? Os dilemas, os confrontos, que se vive dentro da escola e o que se vê, né, quando diariamente você tem muitos adolescentes, é que, na verdade, eles espelham uma sociedade, né? A primeira coisa que eu aprendi quando eu fui trabalhar, acho que um dos primeiros ensinamentos que eu tive quando eu cheguei lá na oficina era ouvir muito, assim, dos profissionais que já estavam na área há muito tempo, era assim, escola é um microcosmo, né? Assim, é Isso. micro sociedade. Vai ter de Sim. tudo, todos os dilemas sociais, todas as Isso. Todos os realidades, conflitos. todos os É. conflitos estarão ali. É um mix e com velocidade. Eu sempre brinco com as estagiárias que é um aprendizado de um ano. Você, assim, as estagiárias saem vendo de tudo, sabe? É. Questões emocionais, questões de aprendizagem, relacionamentos familiares, relacionamento de equipe multidisciplinar, tudo tá naquele contexto ali. Então, é um contexto riquíssimo de aprendizado enorme para quem gosta, para quem se aventura dentro de uma área, faz uma interface grande com a área da educação. Então, é necessário a gente se aventurar pela área da educação e da pedagogia, a gente precisa Uhum. estar aberto a esse contexto. Então, o contexto da escola é um contexto muito gostoso Uhum. e muito dinâmico. Eu acho que tem essa coisa Uhum. dinâmica que é muito boa, assim. Você está o tempo todo convivendo com gente e com dilemas, com realidades que muitas vezes até a velocidade, assim, é uma velocidade muito diferente da clínica. Né? Uhum. Uma realidade muito diferente da clínica. Agora, sabemos hoje que também precisamos ter uma preparação muito grande, precisamos estudar muito, porque os Uhum. dilemas e as realidades são de um nível de uma complexidade muito grande hoje. Então, mas é um contexto Ô, gostoso. Júlia, você entende que a demanda familiar que chega na escola é parecida com a demanda familiar que chega na clínica? É uma demanda de conserte meu filho, resolva meu filho, cure meu filho, sabe? Se virem aí porque eu não sei o que fazer, né? Aquele discurso da família de que eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo. É por aí? Com certeza, né? E, claro, guardadas as devidas proporções e, obviamente, sem generalizações, uma demanda hoje muito de uma terceirização, que é o que se vem discutindo Sim, muito, né? Assim, desse sim. espaço de terceirização, esse espaço de cuide, não somente como uma parceria, mas passa por mim, né? Uhum. Não dentro daquela ideia de estamos trabalhando numa realidade em parceria, né? Configurando Sim. como um coletivo de cuidado. Não só isso. E claro que isso sempre é muito perigoso
E Sim. precisa ser muito cuidado de como se devolver, assim como na clínica, né? Eu estava Uhum. conversando com amigas psicólogas hoje mesmo, assim, e a gente falava sobre como essa questão da invasão de quem atende crianças e adolescentes muito hoje, por exemplo, com o Uhum. WhatsApp, com o advento do WhatsApp, né? Então, famílias Sim. que chegam a assediar o psicólogo, né? Dentro do contexto Sim. clínico mesmo, assim, é, querendo fazer intervenções, querendo saber de intervenções, querendo saber o que Sim. se passa, e que muitas vezes nos coloca numa situação muito complicada, tanto no contexto Sim. clínico quanto no contexto escolar. Então, assim, Escolar. e muitas vezes também as famílias chegam no contexto da escola, como eu falei assim, muito perdidas, muito querendo Uhum. orientações. O que é que eu faço? Sabe? Uhum. E diversas situações. Olha, eu tenho um filho mais velho, com uma diferença de idade grande. Com ele era de uma forma, e com aqui agora eu não sei como fazer. Me oriente, me diga, tô perdido, sabe? É, Fulano fala determinadas coisas que eu não entendo, tem se comportado de uma forma que eu não estou conseguindo acessar, né? É Uhum. difícil para mim entender determinados comportamentos. Ele fala de uma forma comigo hoje que eu não consigo impor determinados limites. Então, muitas vezes tem essa demanda de orientação. Até demandas mais Sim. esdrúxulas, do tipo, por favor, conversa com meu filho para ele puxar o cabelo. Até as mais absurdas, né? Claro, assim mais dispares, assim, nesse sentido, assim, porque dessa confusão mesmo do que é a minha educação doméstica, né? O meu cuidado, e o Uhum. que é uma demanda, quando a gente fala em parceria na formação, a Sim. gente não pode confundir as coisas, né? Então, Sim. isso é um O que eu pouquinho. vejo muito aqui, o que eu vejo muito aqui de demanda da família é assim, com o adolescente, né? Ah, porque meu filho está muito irresponsável, porque não quer fazer nada, porque não quer dar conta de nada. E é uma família extremamente super protetora, invasiva, que não deixa o filho fazer nada, né? Mas exige uma responsabilidade. E aí, quando eu falo, ó, responsabilidade tem a ver com autonomia, então você precisa ensinar seu filho a ser autônomo, né, a cuidar dele mesmo em vários aspectos e dar espaço para isso acontecer, ele quebrar a cara e você tá ali só pra, na retaguarda, dar o suporte. E aí sim você pode cobrar uma responsabilidade. Isso, eu acho que isso deve rolar muito no esquema da escola, Muito. porque quando a gente pensa na escola é o filho que não quer estudar, que não quer, né, que não se empenha, que não se dedica para fazer os trabalhos, que enrola, que passa o dia todo na rede social, mas não lê, não Isso, estuda, né? isso. E que lugar é esse aí? Como é que você constrói essa coisa da responsabilidade, da autonomia com essa família, com esse adolescente na escola? Exatamente, assim. E isso, Dani, é uma coisa bem interessante, porque é engraçado como a família entende que determinadas coisas devem ser ensinadas para a criança. Mas parece que com o adolescente, nada mais precisa ser ensinado. Sabe como é? Assim, a sensação que eu tenho é essa, assim. Você sabe que eu tenho um filho pequeno, né? E Uhum, a coisa que, obviamente, quando eu leio sobre infância, quando eu vejo especialistas como você falando, a primeira coisa que você vai escutar é: seu filho precisa ser ensinado. Você precisa ensinar e acompanhar. Você não pode achar que só porque seu filho tem 2 aninhos e usa um tablet com o dedinho, ele sabe manusear a tecnologia. Ele sabe usar o uhum, dedinho, né? A mecânica do dedinho. Você não pode deixar um celular desbloqueado na mão de uma criança de 6 anos, achando que ela vai saber utilizar. Então, isso nos sim. parece óbvio. Para algumas pessoas, pelo Uhum, menos, né? Parece óbvio. Mas a sensação que eu tenho é que, de repente, ao chegar na adolescência, vá para a vida da criança, sabe? sim. Viva, Se jogue. se jogue maluco, sabe? E quando a gente sabe que não é bem assim. Eu não posso Uhum, achar que eu nunca ensinei autonomia, eu nunca trabalhei autonomia e de repente, só porque uma idade cronológica chegou, eu uhum, vou ter essa autonomia. Então, eu me bato muito com as famílias e com os meninos em relação a isso. Então, assim, é uhum. uma queixa que muitas vezes ela é uma queixa que eu acho que tem que ser voltada, uma queixa que tem que vir acompanhada de uma crítica.
Então, assim, eu super protegi meu filho, eu fiz tudo por ele, eu não dei ferramentas, eu não dei caminhos, e de repente eu acho um absurdo ele não fazer sozinho. E aí a gente cai num risco muito grande, numa esfera muito complicada, que é a patologização das coisas. Então, eu não fiz, eu não construí, eu não criei espaço. Aí, em um determinado momento, o que é que eu tenho? Eu tenho uma criança que não se concentra, uma criança que não se organiza e rapidamente eu tenho um diagnóstico para isso. Muitas vezes feito de forma atropelada, muitas vezes feito de uma forma muito pouco cuidada no sentido dessa verificação desse contexto, né? Obviamente, nem todas as situações, mas hoje a gente vive realmente um cenário muito complicado nesse sentido. Eu brinco com as famílias e, assim, como eu falei, né? Como eu trabalho com alunos um pouquinho mais velhos, já nessa fase aí final, assim, a grande queixa é que os meninos não fazem nada sozinhos. Esse menino não faz nada sozinho, nem para ir na esquina mais, não consegue ir e tal, precisa de ajuda para tudo. E aí eu sempre trago essa reflexão para as famílias, sabe? Assim, em que momento ele foi ensinado a fazer isso? Ou também, em alguns momentos da sua realidade familiar, foi conveniente ter o seu filho ali coladinho em você, em nome dos discursos de que o mundo está mais violento, a cidade está mais complicada, a vida está mais difícil. E nós sempre enredando esse menino, e em determinado momento eu quero que vá criança. Viva, né? E não funciona dessa forma. Cresça, né? Cresça, seja autônomo, seja feliz, se vire com o que você tem, estude e dê conta dessa multiplicidade de coisas nesse mundão que a gente vive, né? E a gente se depara com 1000 histórias, 1000 situações, por exemplo, que é a questão do manejo da internet, né? Famílias que reclamam, se lamentam e perdem literalmente o controle com relação ao uso das mídias, com relação ao uso da internet, com relação ao uso de jogos, computador, celular e etc e tal, né? Algo patológico e realmente, assim, chegando a estar fora de controle, né? Então, assim, eu me pergunto, enquanto pai e mãe, como é que eu não consigo controlar meu filho que está dentro do quarto, trancado no quarto, não fez as tarefas, não fez as atividades, não se envolveu com nada das suas responsabilidades e passou a tarde toda jogando, né? Alessandro Marimpietro, psicólogo, sempre brinca com a gente, em conversas, em diálogos sobre essas temáticas, né? Assim, quem deu esse telefone? Quem deu esse celular? Quem comprou? Quem será? Como é que apareceu esse computador, esse celular, de repente na mão desse menino, assim? Então, às vezes as famílias muito indignadas, esse menino não larga o celular, né? E como foi dado isso também, né? Como foi dado isso? Teve uma orientação a respeito disso, teve uma conversa, fez sentido daí? Que sentido foi dar esse aparelho de celular, esse videogame, né? Muitas vezes, inclusive, é um sentido de vai viver seu mundo aí e me deixa em paz aqui, né? E aí, quando o adolescente literalmente vai viver o mundo dele lá e deixa em paz aqui, os pais tomam um susto e aí já perdeu o controle. Exatamente. Né? E não só perdeu o controle, mas assim, perdeu a dimensão da relação. Exatamente. Porque controle, na verdade, não existe, né? A coisa do controle. Quanto mais você quer controlar, pior a situação. Mas você perde o fio da relação. Exato. Você perde a intimidade, você perde o contexto com o outro, né? E aí, muitas vezes, alguns pais falam assim, mas eu preciso ficar vigiando, porque eu preciso ficar fiscalizando, né? E aí eu digo assim, se você constrói uma relação de intimidade, você não precisa ficar fiscalizando, né? As coisas vão naturalmente surgir para você. O seu filho vai se abrir com você, né? Mas isso precisa ser estabelecido uma relação primeiro. Exato. E é uma construção que dá trabalho fazer. Isso. Né? E eu acredito que é uma relação que o psicólogo também, no caso do psicólogo escolar, precisa construir dentro desse contexto escolar. Que é a relação aluno-professor, é a relação aluno com aluno, né? E hoje ele se
se relacionam de uma forma, muitas vezes, realmente, assim, cada conflito é gerador de um grande drama, né? Então, o bullying é uma coisa muito intensa, a automutilação aparece logo na escola, né? Quantas vezes meu filho é adolescente, tem 15 anos, e me disse, mãe, porque na minha sala tem uma menina que está se cortando, né? Exatamente. Muito comum esse diálogo hoje em dia. O diálogo no sentido de as coisas estão surgindo, insurgindo no ambiente escolar. E como eu dou conta disso? E aí, eu emendo numa outra pergunta para você. Quais são as atividades, quais são as ferramentas, quando a gente pensa em ferramenta, em recurso, que o psicólogo pode utilizar e que vocês utilizam dentro do contexto escolar com o adolescente? É isso. Várias perguntas. Então, assim, eu queria voltar só a um ponto que você falou que eu acho que é super importante também, em relação à relação com o professor, que é um outro adulto que também precisa, e talvez seja uma tarefa muito nossa também, colocar luz a essa relação, ser chamado a uma reflexão sobre esse adolescente, assim como as famílias, né? Assim como os outros adultos que estão ali atuando, para que ele entenda também sobre o papel dele nessa mediação. Então, a gente sempre traz esse exemplo, né? Não é porque o meu aluno ou minha aluna ele entende de tecnologia que ele será capaz, por exemplo, de sozinho, sem mediação, conseguir, dentro desse contexto da internet, filtrar quais são as melhores informações, né? O que é que eu sou capaz? Eu não sou essa nativa digital. Talvez ele tenha mais habilidade tecnológica do que eu. Mas o que é que eu, na minha experiência, posso trocar com ele em termos de vivência, de direcionamento, de possibilidade de construção, para que ele seja autônomo e seja capaz de chegar lá, fazer uma pesquisa, verificar o que é melhor, né? Dentro desse mundão de informações, né? Muitas vezes informações que chegam numa velocidade sem muito aprofundamento, né? Trazer para ele essa ideia de que, assim, eu não posso entender que eu tenho um assunto para tratar, um trabalho para fazer, para discutir, para aprofundar, eu não posso ler isso naquela velocidade dos posts que me aparecem, né? Como é que eu faço dentro desse universo para filtrar isso? Quais são as melhores fontes? Onde eu devo me dedicar? Onde é que eu ponho mais luz? Onde é que eu tenho que me aprofundar? Afinal, a gente não pode viver na superficialidade das informações. Então, assim, o grande papel do professor hoje talvez seja esse, né? Afinal de contas, o reprodutor do conhecimento, aquele que apenas chega lá e reproduz um conhecimento, ele vai ser sempre, é um papel que ele vai se esvaziar, porque conteúdo não é o que menos problemas a gente tem, porque não é o que falta. A gente vai ter conteúdo de toda a qualidade e em uma quantidade absurda. A gente nem consegue consumir a quantidade de conteúdo que a gente recebe minimamente. Imagine se a gente fosse procurar alguma coisinha. Então, a questão não é dessa transmissão massiva, né? Talvez seja esta qualificação. Assim como, fazendo um paralelo, o mesmo papel que as famílias têm dentro dessa formação doméstica, digamos assim, que é a qualificação disso, é o direcionamento, é a possibilidade de você dialogar, fazer que o outro saia desse lugar, de que o adolescente, muitas vezes, ele vai, e isso acontece muito dentro da minha realidade, né? Que eu tô falando de um menino e de uma menina que ele recebe realmente uma quantidade massiva de informação. Então, ele detém muita informação. Ele é um excelente... eles geralmente são muito bons na oralidade, na discussão, na fala, né? Sabem falar muito, sabem sobre muita coisa, têm informação sobre tudo. E muitas vezes, o que é muito cansativo para a gente adulto, e aí como você falou, né? Para as famílias e para os professores, o nosso grande trabalho, que por vezes é cansativo, é desconstruir determinadas coisas, lançar a luz em outras, trazer novas possibilidades de reflexão, fazê-los perceber determinadas coisas que são normalizadas. É tão normal. Eu sei que vocês vivem um contexto de uma relação diferente nos dias de hoje por conta das relações virtuais. Mas será que é normal mesmo a gente tratar o outro dessa forma, mesmo se tratando de relações virtuais? Será que dentro de uma relação virtual existe a privacidade que você imagina para você se expor de determinada forma? Então, a gente precisa entender que o nosso grande papel é esse. É permitir que nos tempos em que eles vivem, né, dentro da realidade que eles têm, eles possam desenvolver autonomia na personalidade ética,
poder se transformar dentro disso e se posicionar socialmente junto ao outro, com mais responsabilidade, e não a gente ter a fantasia que simplesmente por eles terem essa informação toda, eles vão saber e serão capazes de fazer tudo. E não são. Tanto é que o que a gente vê tanto na clínica quanto na escola é justamente um nível de sofrimento bem superlativizado também, né? As pessoas hoje perguntam, Júlia, o que é que está acontecendo? Você acha que os meninos hoje estão sofrendo mais, estão mais frágeis? Tem muita essa discussão, né? Assim, tudo está na proporção dos tempos. Está mais porque se vê mais, porque se olha mais, aparece mais. Então, tudo parece maior. Não porque as outras pessoas não sofriam antes. Talvez hoje as pessoas estejam mais capazes de perceber determinadas coisas. E os meninos também sentem mais porque recebem mais informações. Recebem mais coisas. Eu não tenho dúvida que a carga deles é maior. Então, claro que as coisas surgem mais. Então, o que está na nossa porta hoje, batendo com muita força, é isso. Então, eu acho assim que não falta ferramenta, Dani, de trabalho. Sabe? O ambiente da escola, ele é riquíssimo. Você vai ter 1000 oportunidades, 1000 opções e 1000 temas. Basta você ser um pouquinho criativo e estar atento à demanda deles. Porque você vai poder passar sobre essa construção da autoimagem, você vai poder falar sobre sexualidade, discussão de identidade de gênero, né? Esse posicionamento que hoje para eles é muito importante. Eles se sentem muito chamados a falar sobre isso. É uma tal de uma liberdade que existe, ao mesmo tempo eu não sei exatamente o que eu quero. Então você vai encontrar, assim, um terreno fertilíssimo para esse trabalho, para esse espaço com adolescente, passando por projeto de vida, como eu falei, escola é um lugar muito importante da gente discutir esse posicionamento, considerando essa identidade que o sujeito ocupa e que vai ocupar ele nesse processo, né? Ser adulto é ter uma identidade. Hoje eu conversava com uma aluna minha sobre isso, assim, ela ficou super pensativa, assim, a escolha profissional é uma roupinha que você veste, né? Depois que eu vesti a roupinha, eu me tornei Júlia Viana, psicóloga. E essa roupinha a gente vai vestir e vai compor a nossa identidade, né? Então, é uma escolha, por si só, muito importante, não necessariamente única, exclusiva e imutável, mas de um valor psíquico muito forte, porque é a nossa identidade que se compõe ali, né? E a gente sai de um lugar, de uma esfera ali da adolescência para ocupar um espaço na vida adulta, na sociedade, uma importância na sociedade diferente, né? Quando a gente faz determinadas escolhas profissionais. Então, assim, é um campo muito bacana de trabalho, que é essa questão da construção do projeto de vida, e que pode e deve ser feita cedo, né? Assim, pensar sobre o que se gosta e o que se não gosta, como eu me relaciono, o que é prazer. Dentro das ferramentas que eu pude construir, eu trouxe muito dessa experiência de trabalho na escola, assim, de pequenas atividades que você já pode fazer para fomentar essa discussão, por exemplo, sobre a questão de projeto de vida, né? Então, desde tem uma ferramenta muito legal que é a construção, por exemplo, de uma redação para o seu profissional no futuro, né? Pense nesse profissional, construa esse profissional na sua cabeça, não necessariamente uma profissão, mas se você acha que você está atuando em que área, fale com ele, você acha que você se comportaria de qual forma, qual seria a sua rotina de trabalho, né? Que é uma possibilidade deles se conectarem e, inclusive, poderem começar a levantar, por exemplo, ideias do que eu acho que é trabalho, do que eu acho que é hobby, do que eu me vejo fazendo todos os dias, né? Então, assim, fazer essas pequenas distinções, começar a construir isso com eles, acredito que é um trabalho que você pode fazer desde o Fundamental 2. Às vezes, até algumas ferramentas você pode usar um pouco antes. E, claro, ferramentas que você pode ir elaborando no ensino médio, que é uma realidade em que eles já estão numa construção mais específica, mas que, não, aquela velha história, a gente também não pode achar que quando você chega na terceira, e aí, quer fazer o quê? É construção. Como tudo, é construção. Isso. Né? Se não, vai ser mal elaborado, se não, vai ser mal construído, se não, a gente vai fazer provavelmente uma conexão com algo que necessariamente não é nosso. Nessa conversa com essa minha aluna, ela falava, eu hoje fico em dúvida do que foi projeção do que eu fiz dos meus irmãos, do que o projeto do trabalho da minha mãe, e eu não sei muito o que é meu.
Sim. Então, a dúvida, eu acho que foi uma reflexão super bacana, porque eu acho que todos nós passamos um pouco com isso quando a gente está fazendo a nossa construção pessoal, da nossa identidade profissional, né? O que é que eu admiro num profissional? Falou, eu fui numa fisioterapeuta, achei lindo, porque a fisioterapeuta era super apaixonada pela profissão. Eu saí de lá falando, eu quero fazer fisioterapia. Então, assim, claro, quando a gente se depara com profissionais que gostam da sua profissão, a gente se identifica. Quando a gente se depara com familiares ou pessoas de referência do nosso círculo, que gostam de determinada profissão, que executam determinada coisa com eficiência e parecem felizes, a gente se identifica. Mas o que é nosso, o que é do outro, é uma atividade, um exercício que não pode ser meramente pelo espelho, né? Essa pessoa legal, vou me espelhar nela e vou fazer. Não é assim. Sim. E eu também não posso fazer isso na boca de um vestibular, achando que ali eu vou fazer a escolha, porque o que a gente observa é que as escolhas, elas terminam sendo equivocadas, inconsistentes, de retorno. Eu quero voltar para fazer um cursinho, não me identifiquei. E que isso não seja possível. Obviamente é possível, mas quando a gente faz uma escolha consistente, a chance da gente se encontrar é muito maior, né? Então, assim, essa possibilidade desse apoio a essa escolha consistente, fazendo um trabalho contínuo e não simplesmente de um incêndio apagado ali naquela situação é muito importante, né? Então, eu acho que tem ferramentas muito legais para você tratar, assim. O coletivo é muito potente para o adolescente. Ele se encontra no coletivo, né? Assim, ele se olha e se vê, ele se identifica, ele para de ter aquela sensação de que eu sou o único patinho feio na multidão, né? Então, eles olham e falam assim, você também está passando por isso? Né? Claro, assim, para eles é estranho que outra pessoa esteja passando. Então, assim, trabalhos em grupo costumam ser muito potentes nessa realidade da escola. Então, assim, explorar isso, trazer discussões, possibilidade de que eles construam juntos, eles possam juntos chegar a um consenso a respeito de determinados conteúdos, desde drogas, para que eles possam falar, desde até sexualidade, relações interpessoais, valores, respeito, né? São muitos temas que você pode trabalhar. Assim, tem muita coisa de prato cheio. Assim. Como você falou aí também, a questão do bullying, cyberbullying, violência, o que é meu, o que é do outro, como eu me exponho, né? O que é que eu coloco nas redes sociais, como isso me atinge, né? O que é que as pessoas estão falando de mim, as mesmas pessoas que convivem comigo, fazem uma trollagem comigo na internet, e como é que isso até onde é uma brincadeira, até onde é uma violência, né? O que é bullying, né? Quando isso se torna uma repetição, cyberbullying. Então, assim, os nudes, né? Que hoje que hoje é um tema assim muito estudado, né? Assim, que é esse nível de exposição extremo que para muitos adultos, para outros não, que também fazem, mas para muitos, até porque não são adolescentes, só fazem, né? Para muitos parece absolutamente estranho, mas como se for, né? Famílias que ficam assim, extremamente chocados, chegam na escola, Júlia, estou passando por uma situação, minha filha botou, as meninas, acontece muito com meninas, tirou uma foto, mandou para uma pessoa, viralizou, todo mundo, como é que pode? Como é que uma pessoa achou mesmo que ia tirar uma foto e que não... Só que para eles, de fato, né, como a gente falou, são relações que estão num lugar de cotidiano e que fazem parte de uma realidade que, de fato, se normaliza em determinado momento, que para de ser estranho dentro daquele universo deles, né? Então, muita coisa. Tem muito tema, tem muita ferramenta para usar com eles em termos de material de trabalho mesmo, explorando o contexto do coletivo. E, claro, se a gente vier para o contexto da clínica, também, como você bem sabe, assim, tem muito material para usar com o adolescente, no sentido de explorar as questões das relações familiares, que surgem muito, né? Esse contexto dessa formação de quem sou eu no mundo. Eu acho que o adolescente, a gente precisa fomentar muito essa discussão com eles, né? Assim, de quem é você nesse mundo? Como você se posiciona? O que é que você pensa das coisas, né? E aí a gente brinca aí com muita ferramenta que permite que eles tragam isso, um pouco daquilo também que a gente está discutindo, né? Ferramentas que bebem em várias teorias, né? Não precisamos ficar aprisionados, né? Mas podemos beber em várias teorias e pensar em ferramentas úteis, bastante úteis nesse contexto de escola e clínica. E ferramentas coletivas que a gente pode utilizar também com um indivíduo, né, numa questão singular,
uma ferramenta singular que a gente pode expandir para o coletivo. Exatamente. E aí, falando nisso, a gente precisa falar do livro que vai rolar pela editora Sanar, né? Que fala de ferramentas psicológicas para todas as fases de vida, né? Isso. E logo tá sendo lançado esse livro e eu e Júlia fazemos parte desse livro. Júlia com um capítulo falando sobre adolescência. Ai, que delícia! E eu falando sobre infância. E a gente fala só de ferramentas psicológicas que a gente pode utilizar em diversas situações, na clínica, instituição, no coletivo, no individual, né? Eu acho que, assim, essa coisa da ferramenta, ela precisa estar muito marcada justamente pelo que você traz, que é a ideia de você entender o que é que você está fazendo com aquele sujeito, né? Quem é aquele sujeito que você está aplicando ou que você está, né, trazendo o recurso ou a ferramenta. Então, assim, se eu trabalho com adolescente, independente se é na instituição, se é na escola, se é na clínica, eu preciso conhecer sobre a adolescência, né? Eu preciso revisitar a minha adolescência. Eu preciso entender quem é esse adolescente hoje, o que é que ele vive, quais são os dilemas, quais são os conflitos, como ele se relaciona, né? Quem ele entende enquanto adolescente, né? E aí você traz maravilhosamente essa autora, a Luciene, como é? Luciene Toieta. E quando ela fala dessa coisa que o adolescente não é apenas a infância que está terminando e o adulto que está acontecendo, mas tem uma coisa que existe nesse meio tempo, que é uma coisa muito rica, muito interessante, que é um aprendizado do momento, né? O adolescente vive o presente de forma muito intensa. Tem muito a ensinar para o adulto e para a criança, né? Sobre expectativa de vida, projeto de vida, sonho, né? As idealizações do adolescente, porque não significa que entrou na adolescência que acaba com as idealizações, né? Exatamente. E tudo aquilo que o adolescente ousa. E essa coisa da internet, quando a gente pensa dos nudes, né? Muitas vezes dessa exposição muito exagerada, a gente precisa lembrar também que o adolescente, ele se coloca no lugar de risco, né? Ele sempre se expôs na vida. Se a gente pensa na adolescência antiga, que fazia aqueles paredões, que fazia aquelas corridas de carro malucas, né? Que bebia até morrer. Então, assim, o adolescente está sempre se colocando em situações de risco, se expondo na maioria das vezes. Óbvio que a gente não pode generalizar, colocar isso para todos, mas é uma idade uma fase da vida, na verdade, né? Que está muito provável disso acontecer, sem tanto medo, porque o adolescente se vê muitas vezes como um autoimune, né? Não vai acontecer comigo. Exato. Vai acontecer com outro, mas não vai acontecer comigo. Exato. E um segundo, as coisas... Acontece aí um vídeo na internet. Na verdade, só o contexto que mudou, né? A gente está em um ambiente diferenciado agora. Estranho para adulto, porque é novo. Essa coisa da tecnologia ainda é nova para adulto. Mas extremamente natural para adolescente. E a gente pensa também assim, eles estão se isolando nas redes sociais. Eles não estão se isolando nas redes sociais, eles estão se agrupando, só que com a ferramenta da rede social. Né? Quando o adolescente está no celular, quando o adolescente está na rede social, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, ele está em contato com o outro. Ele não está isolado. Né? Isolado está o adolescente que está sem nada, doente, adoecido, né? Sem família, sem contato, sem rede social, sem nada. Mas realmente é uma visão, a gente tem uma visão de cima para baixo, quando a gente pensa na adolescência. Exatamente. Né? E isso fragiliza ele. E engraçado que os adultos fazem esse discurso de que os adolescentes estão isolados, quando muitas vezes a gente vê adultos que vêm mantendo relações com os amigos, por exemplo, em grupos de WhatsApp. Então, assim, exatamente, os editam a nossa forma de fazer
né? E, claro, ganha a luz própria e jeito próprio pelos tempos em que eles estão vivendo. Mas a gente sempre olha, a gente, assim, alguns adultos olham de uma forma um pouco chocada, e você foi muito precisa, né? Esses riscos, eles sempre existiram. Eles só vão se reformatando com o Sim. tempo. Mas, assim, é próprio do adolescente. Importante para o psicólogo que deseja trabalhar com adolescência é estudar um pouco da neurologia, né? A formação neurológica do adolescente, ela é uma formação que pressupõe e que expõe ele a mais riscos, porque em termos de formação neurológica, os campos mais responsáveis por essa maturação, a sua possibilidade de prever o que vai acontecer, prevenir, contabilizar o que você tem, colocar ganhos e perdas, ela se forma depois. Então, assim, é muito importante que a gente lance um olhar, inclusive, obviamente não necessariamente biológico, mas entender como se dá essa formação. E, assim, eu acho muito bom a gente se conectar com o adolescente que a gente foi, sabe, Dani? Porque, às vezes, a gente perde de vista, a gente esquece um pouquinho, porque o tempo, ele tem essa... Ele nos prega essa peça. É parte mãe. Pois é, muitas vezes a gente se assusta com determinadas coisas, e claro, na minha condição de pai e mãe, é o meu filho quem está ali, né? Mas talvez eu acho que a nossa grande tarefa, muitas vezes como psicólogo, é ajudar esse adulto, esse pai, essa mãe que está na condição de pai e mãe, ele não está ali pensando sobre a adolescência, mas fazê-lo se conectar com essas vivências, né? Como foi para ele naquele momento aquilo que parece tão bobo, tão sem sentido? Como foi que você vivenciou aquilo naquele momento? Apesar de não ser os mesmos tempos, existem determinadas angústias e sentimentos e formação mesmo, né? Formação neurológica, por exemplo, dessa imaturidade que é comum, né? E que você vai ver se reproduzir. Então, assim, se conectar com isso, dar essa possibilidade. E no caso de nós psicólogos fazermos esses estudos, ele é muito importante. Eu estou fazendo uma pós em neuro e um dos módulos foi muito interessante, que era falando sobre vícios em jogos, né? E os estudos que apontavam. O que é que repercute para o adolescente, quais são os ganhos e perdas. E muitos estudos apontam ganhos. E não necessariamente isolamento, a depender do jogo, a depender da rede social. Então, essa fantasia de que todo menino que está jogando muito está isolado, ou vai virar um atirador em potencial, ou vai cometer violência porque jogou jogo. Isso deve chegar muito a você, né? Ai, tá jogando jogo de violência. Então, assim, os estudos... Mas será que é o youtuber que ele está assistindo que está influenciando ele? Exatamente. E a gente, como profissional dessa área, precisa ter uma responsabilidade muito grande, se debruçar sobre esses estudos, porque não é o que os estudos apontam. Quando a gente viveu agora, né, recentemente, aquele massacre em Suzano, e aí eu fiz uma aula com os alunos, muito bacana, a gente conversando sobre a questão das relações humanas, das relações interpessoais, de como é que eu lido, o que é que leva um sujeito, né, um sujeito a cometer determinada situação, eles me perguntando muito, o que é que você acha, na sua opinião? É porque a pessoa já era violenta, já tinha uma índole violenta? Será porque usava muitos jogos de computador? O que é que você acha, né? E claro que dentro de um contexto como esse, você vai encontrar multifatores, né? Todos os estudos mais coerentes vão apontar para multifatorialidades, mas certamente não vão atribuir, por exemplo, somente porque você jogou muito e isso aconteceu, né? Então é uma fantasia muito grande das famílias que determinados fatores, principalmente aqueles que eu não consigo controlar, eles são os vilões. Né? E aí eles são aqueles vilões. E os meninos têm muita noção. Porque quando eles falam, é bem bacana, e obviamente aí que está a riqueza do trabalho, a possibilidade de trocar com eles, eles falam, não, mas eu acho bom, porque também eu dou uma extravasada nas besteiras que eu penso, quando eu também tô ali no jogo. Eu acho massa porque eu tô jogando com um outro cara, meu amigo, que eu nem tô vendo direito, mas ali no jogo a gente interage e a gente colabora. A gente faz junto, muitas vezes são jogos de colaboração, então para você passar uma fase, vocês precisam resolver uma coisa juntos e etc e tal. E eu sei que quando aquilo ali acaba, daquela realidade virtual e vou viver a minha vida. Então você vai
ouvir desse adolescente que vive numa realidade mais ou menos saudável, digamos assim, que ele consegue discernir essa realidade, Sim. né? O que falta muitas vezes é esse limite, esse diálogo e essa possibilidade também deles se transcenderem e poderem ter algum senso crítico. Então, assim, também é ótimo. Mas dá para ficar não sei quantas horas só fazendo isso, e, abrindo mão de todas as outras coisas? Pô, não dá, realmente não. Eu percebo que eu fico muito e quando eu largo as coisas eu venho pro celular e isso tá me tirando dos meus afazeres. Pô, então o que você pode fazer para ser diferente? Então, a possibilidade de você colocar, ter um senso crítico diante desse uso, né, do que é bacana, do que não é. Não, tem jogos de violência, tem jogos que realmente não tem nada a ver, tem jogos que, de alguma forma, incitam um tipo de violência que é ruim, discriminação, que não é bacana. Então, assim, é o filtro. Então, o que a gente pode oferecer é filtro, né? Talvez essa seja a grande E construir com eles, né? Construir com eles, se interessar pelo que eles estão interessados, né? Porque às vezes o adulto, né? Principalmente o adulto educador, ele tá ali só criticando, só achando o lado ruim, o lado negro da situação, né? Exatamente. O lado obscuro. Eu não sei o que é que ele está vendo. Eu não sei, não sabe, então vai saber, vai jogar junto. Vai pedir para ele ensinar como é, se interessa pelo que ele está fazendo, pelo que ele está falando, né? Se interessa pelo que ele traz. Às vezes o adolescente tenta um diálogo e já é cortado, limado, imediatamente, tô cansado. Depois a gente conversa, né? Aí deixa isso para outra hora. E aí depois eu reclamo, depois eu, né? Eu não sei lidar com aquilo. E assim, eu acho que a dificuldade, muitas vezes, do profissional estabelecer um vínculo com o adolescente está muito alinhado com a dificuldade do adulto cuidador estabelecer o vínculo com esse adolescente também, né? Então a gente tem mesmo que refletir enquanto profissional, não apenas das técnicas, teorias, mas qual é o meu lugar nesse vínculo, qual a minha responsabilidade diante desse vínculo com o adolescente para estabelecer com ele ferramentas, recursos, diálogos, e que a coisa seja realmente terapêutica, no caso da clínica, e que a coisa seja realmente produtiva, no caso do contexto escolar. Exatamente. E eu queria agradecer muito a sua participação riquíssima. Essa live dava para fazer tipo 50 lives. Eu que agradeço, Dani. Experiência nova, muito bacana. Adorei, viu? Foi massa. Pois é, você arrasou. Você nasceu para fazer live. Eu não tenho traquejo. Deixa eu passar alguma pergunta que eu não respondi. Se tiver, fique à vontade. É isso. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, então o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um print depois das perguntas das pessoas e a gente responde. Algumas, se eu perceber que tem alguma coisa mais com enfoque do contexto escolar, eu passo para você e aí a gente responde e coloca no Stories para o pessoal depois. Perfeito. Beleza? Combinado? Estou disponível. Obrigada. A gente se vê na próxima live. Beijo. A gente vai marcar, viu, gente? Obrigada a todo mundo que participou. Sigam Júlia também, que ela é maravilhosa. Júlia, você precisa fazer seu perfil profissional urgente. Pode deixar. Pode deixar. Eu já falei com Kalila Barbosa, que isso é responsabilidade dela. Deixar esse recado. Fechou. Obrigada, amor. Beijo, Dani. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Meu povo! Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha convidada de hoje. Que tinha muita coisa para falar, muito conteúdo. Essa live de hoje foi uma live muito de conteúdo, não foi não? E não deu nem para a gente conversar direito, para trocar ideia com vocês. A gente vai responder os questionamentos que vocês fizeram, vou ver todos bonitinhos, tá bom? A gente põe depois nos stories da vida com as respostas, tá? Ela é maravilhosa, não é, Alcione? Maravilhosa. E a gente tá vindo com um livro aí espetacular, assim que lançar, vocês vão saber de primeira mão. Pra galera que tá aí assistindo, que tá sabendo que acabou de acabar as inscrições do curso online, né, que eu lancei semana passada, mas eu infernizei a vida do povo que está arrumando para minha plataforma
E vou deixar aberto até amanhã para algumas pessoas que ainda querem fazer e não deu tempo de fazer, tá? Em homenagem a essa live aqui que a gente fez. O curso online ainda está aberto para vocês se inscreverem. Lá no link da minha biografia tem o acesso para a inscrição do curso online até amanhã, depois só ano que vem, tá? Vai rolar o livro, vai ser lindão. Obrigada, gente, pela audiência de vocês, por vocês participarem, pelas perguntas e até a próxima live. Beijo!